tarde, gente amiga. Programa Horizontes no ar. Quarta-feira, dia 15 de janeiro. Já se passaram 15 dias do primeiro mês do ano. Que loucura! São 15 horas e 2 minutos, 32 graus em Porto Alegre, bastante quente, um sol forte. Depois do programa eu vou dar uma saída, eu vou botar meu chapéuzinho, né, para proteger minha cabeça, meus olhos, né, botar óculos escuros, porque está muito forte o sol e a gente tem que se proteger. E estava ouvindo agora há pouco, antes, uma live do nosso querido amigo numerólogo, Marco Aurélio, e outro amigo, astrólogo, Célio Barros, que mora lá na Noruega, estavam falando, né, sobre essas mudanças climáticas, né, o que os números falam, né, e o que os astros dizem, né. Nós vamos chegar num calor imenso, principalmente nós aqui, desta parte do hemisfério sul, né? Na nossa América do Sul, vamos ter um aumento de clima muito forte, né? E as mudanças climáticas, como eles dizem, pode ser daqui a 10 anos, 15 anos, como pode ser o ano que vem, né? Porque tudo muda muito rapidamente, né? E hoje eu também vou conversar com uma pessoa que pode, né, concordar comigo ou não, né? Porque entende também disso, né? Dessas previsões, né? Dessas mudanças climáticas, né? Então é muito assustador. Eu fico muito assustada em relação a esse aumento da temperatura aqui para esse lado, as geleiras, né, desgelando, né, o mar aumentando, enfim, são muitas coisas, né, que podem acontecer por aí, e a gente vai, então, naquele compasso de espera, né, esperando que não seja esse ano, esperando que não seja o ano que vem, esperando que tenha uma solução. Enfim, você nos assiste, você nos ouve através do nosso site, manaua.com.br, Rádio Web Manaua, a voz da resistência, pelo site, sintonizando, vá lá, procura o site e escute o programa Horizontes aqui e agora. E para enviar uma mensagem, uma colaboração, uma pergunta para o nosso convidado, você vai utilizar o meu WhatsApp. 51, que é o código de área de Porto Alegre, 981258605. Programa Horizontes também nós temos em lives, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook. E o nosso canal é Manaua Rádio Web. Lá no próprio chat da live você pode interagir conosco, certo? E é muito importante você dar o seu like lá no nosso canal, fazer a sua inscrição e compartilhar a live, né? Para quem não nos conhece, Rádio Manaua é uma mídia independente e progressista, há mais de 8 anos na web. E Horizontes também, né, que faz parte aqui da Rádio Manaua. Também muito importante para falar para vocês, que eu sempre digo aqui, né, sempre vou divulgar, é o pixdamanaua@gmail.com. Aqui você pode fazer a sua colaboração, a sua doação para o nosso canal se manter no ar. É muito importante a sua colaboração, porque nós somos, como eu já disse, né, uma mídia independente, progressista, e nós não temos patrocinadores. A partir de R$10 mensais, você faça esse pixdamanaua@gmail.com e o programa Horizontes, a Rádio Web Manaua, agradece. Isso é muito importante para nos mantermos no ar, porque tudo tem um custo, né, pessoal? Tudo tem um custo. Aqui, para eu estar no ar, usando o app
a plataforma, o StreamYard, existe um pagamento para isso. Né? Para nós estarmos, né, na web, também a gente utiliza uma plataforma, existe um pagamento mensal para isso. Então, a colaboração de vocês é muito importante, e é importante que seja mensal. Né? Lá vocês vão escolher o valor, né, o valor que vocês possam dar. Né? Então, vamos ver agora. Aqui nós vamos conversar hoje com o nosso amigo, querido amigo Rafael Augusto Maciel. Já está aí na nossa salinha. Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo. Nós vamos conversar com o Rafael sobre o método RAM, respiração, ação e meditação, né? Mentalização. Mentalização. Mas pode ser meditação também, não tem problema. Mentalização de yoga, né? Na parte da yoga e do tarô. Então, eu vou ler aqui a bio do Rafael, que está aqui. Rafael Augusto Maciel é advogado, especialista em direito do trabalho, tem conhecimento em Libras, língua brasileira de sinais. É atualmente diretor jurídico da Associação Vida Nova, entidade em São Leopoldo, que promove a inclusão tanto da Libras quanto a educação de crianças e adolescentes com deficiência física e cognitivas. Olha só que maravilha. Rafael atua também como instrutor de yoga para crianças e adultos, inclusive em Libras, com formações diversas em Tantra Yoga, Hatha Yoga, Yoga dos Bichos, Pequenos Yogis e Yoga do Riso. Tarólogo formado pela Academia de Naife, com curso de formação realizado igualmente com os tarólogos como Newton Schutz, Vera Pedrosa, Priscila Ferraz e Márcia Seabra. Criador do método RAM, respiração, ação e mentalização, o qual busca aliar as duas filosofias de maneira associativa entre a simbologia e o significado das cartas do tarô, junto às técnicas do yoga, como as asanas, as posturas, as pranayamas, respiratórios e mudras, gestos, reflexiológicos feitos com as mãos, mantras, vocalização de sons, abordando ainda a conexão com ferramentas como a astrologia, a cromoterapia, a aromaterapia, o xamanismo, a Libras e a audiodescrição. Essa aqui eu já vi, interessante. A metodologia visa a expansão de técnicas e conceitos dentro de uma abordagem orgânica e inclusiva. Tem um canal no YouTube chamado Rafael Maciel Yoga, RM, né? Rafael M. Maciel Yoga, é o canal dele no YouTube. No Instagram, nós vamos, então, aos poucos, a gente vai passando aqui para vocês. Rafael, né, tem bastante coisa para falar, eu até disse quando a gente estava nos bastidores, que a tua bio era tão extensa que eu não ia ler, mas a gente acaba lendo porque é uma coisa mais interessante que a outra, né? E uma vai se referindo à outra, isso é muito bacana, né? Então, a gente primeiro vai falar dessa tua bio em função da yoga e do tarot, até eu separei, você me mandou umas fotos, né? E depois aí a gente vai passar para a parte lá do outro trabalho que você faz na praia, né? Da associação, tá? Associação lá de Mariluz. Vamos ver, então. A palavra é sua. Muito boa tarde.
Boa tarde, Leia. É um prazer estar aqui novamente, né? Já tivemos outros encontros com temas também variados e agradecendo a rádio e ao programa que se mantém, né? A gente estava conversando antes, estaria praticamente há quase 4 anos. Realmente que Sim, tu falaste no sentido de resistência, mas trazendo também conhecimento de diversas áreas para que a gente consiga, né, elastecer a boa escuta e também depois direcionar, né, os nossos caminhos particulares. Falando, antes de começar, né, eu vou fazer uma breve audiodescrição, se me permite aqui, Léa, justamente porque está claro, dentro do projeto, né? sem dúvida. Eu sou moreno, cabelos curtos, estatura baixa, estou usando atualmente um cavanhaque aqui, com os pelos preto e branco, né? Estou usando uma camisa social num tom rosa suave, sem gravata, atrás de mim portas de vidro com os marcos na cor preta. E é interessante a audiodescrição porque ela também é uma forma tanto de colocar, né, a exposição do que se está verbalizando para deficientes visuais ou até mesmo Sim, cegos, mas também é uma forma de trazer a pessoa que está se descrevendo para o aqui e para o agora, né? Porque realmente a gente vai prestando atenção em alguns detalhes, entre aspas, sim, da nossa constituição física e comportamental, né? O que estou vestindo, como estou me portando, onde eu estou situado nesse momento. E, e conforme tu falaste antes, né? As várias frentes de atuação da minha pessoa acabam se interligando e que às exatamente. vezes fica difícil falar de uma e não abordar a outra. Exatamente. É Parece assim bem. meio maluco, mas realmente é isso, né, Leia? E dentro dessa caminhada surgiu não digo necessidade, mas surgiu a possibilidade de sistematizar isso dentro de uma metodologia que gerou, né, o tema da nossa conversa de hoje, que é o método RAM de Yoga e Tarot, que também devo muito, eu sempre gosto de reverenciar as pessoas que passam pelo nosso caminho e são importantes na construção de algo, né? A um dos meus mestres do tarot, até está colocado ali o professor Ney Naif, lá de São Paulo, um dos grandes incentivadores, junto com outros colegas lá do curso, Rodrigo Cruz, João Petronilho, para sistematizar isso, porque no início era algo que, estudando o tarô, eu acoplava nas aulas de yoga, na época até da pandemia online, mas de tentar formatar algo que fosse realmente um passo além, né? Então, até o nome foi algo que tomou bastante tempo no sentido de se pensar, se mesclariam as palavras, mas as duas, o yoga e o tarot têm um som forte no O, né? Então, não Sim. daria para juntar os dois. E percebendo, conversando, trocando, converso muito com meu amigo Rafael Cid, que é um dos responsáveis por colocar esse produto também na plataforma virtual, né? Ele é vendido pelo Hotmart, né? Tudo mais. De colocar um método e preservar as duas filosofias, né? Tanto o yoga quanto o tarot. E aí a palavra, as siglas RAM significam tanto a respiração, ação e mentalização, quanto é como se fosse um acróstico, né, Leia? Ela significa isso, mas pode significar também as iniciais do meu nome, né, Rafael Augusto Maciel. É verdade. É o mantra do chakra umbilical, do Manipura Chakra, que cada chakra tem um mantra, né? E o mantra desse chakra é justamente Ram, que são as 3 letras R a M. Então, esse acróstico também acabou sendo bem interessante, né? E fechou muito com a minha própria trajetória. Ah, Alguns já perguntam direto, né? O pessoal, às vezes, do yoga, RM quer dizer o mantra Ram, né? Também significa, né? No fundo, está inserida nessa ideia criativa que muito, sistematizou o método, né? E, muito. inclusive, o método também, a simbologia dele foi construída com a Nana, que é a minha colega e proprietária aqui do espaço da Alca Coworking, né? Justamente nessa conexão entre as várias frentes, né? Estamos aqui, então, falando do método hoje, né? Que justamente Sim. visa trazer elementos e uma simbologia muito rica e particular das cartas do tarô dentro de técnicas do yoga, como tu mencionaste ali, né?
respiratórios, que são os pranayamas, os mudras, que são os gestos reflexológicos das mãos, os sons, os mantras, os asanas, que são as posturas, e também trazendo tudo isso, todo aquele caldeirão, né, Leia? A língua brasileira de sinais, aromaterapia, cromoterapia, técnicas de toque de tambor. E eu devo a minha mestra ali, a Tatiana Mencacá, do Terra Mística, Sim, Tatiana. É de Porto Alegre, que eu acho que foi quem me indicou para o programa. Foi ela mesma. Muito bacana o método. Eu não tinha me dado conta, vice, que é o R, é a respiração, mas é Rafael. O A é ação, mas é Augusto. E o M é Maciel, mas é mentalização. Olha só que bacana. Eu tenho aqui, ó, então, juntando, né, as asanas, né, e as cartas do tarô. Eu tenho aqui a nossa, né, maravilhosa sacerdotisa, né? Então, ela está aí, né? Ela está aí. Então, essa seria a asana para referenciar a sacerdotisa? Como explica? Perfeito. É interessante essa exposição visual, Leia, porque efetivamente é uma postura, um asana, que no yoga chamamos de balasana, postura da criança, justamente conectando com a simbologia da sacerdotisa, que é uma carta mais reflexiva, mais de introspecção, de acolhimento e de recolhimento. Então, a postura da criança traz essa energia correspondente à energia do arcano, o arcano que também é uma corruptela da carta do tarô. Só que o interessante é que o método em si, ele não se resolve, não se limita apenas a sacerdotisa tem essa postura apenas, né? Não, sim. Porque, por exemplo, nas dinâmicas das aulas de yoga, a sacerdotisa pode tanto comandar toda a energia da prática em si, e aí se passar a trabalhar um mudra correspondente à energia, ou uma respiração mais silenciosa, no sentido da carta, ou até mesmo a fase do relaxamento final da prática do yoga, que chamamos de Yoga Nidra, ela traz simbologias que podem ser ricas na condução do relaxamento. Então, os desdobramentos, por exemplo, são vários, né? E nas práticas de yoga para adultos, é interessante, por exemplo, hoje até fizemos uma pela manhã, aqui no Espaço Madhuban, que como estamos na lua cheia em Câncer, né? Separei até um tarô que é astrológico, aqui a lua e o signo de Câncer, e tiramos 2 cartas aleatórias, e coincidência ou não, né? A gente fala até bastante na sincronicidade aqui, um termo caro à psicologia junguiana. Uma das cartas que apareceu foi a lua. Essa aqui é um desenho do tarô clássico de Ney Naif, né? Muito interessante. E a outra foi o 3 de copas, que é a celebração do aspecto emocional, né? Dos sentimentos. Poxa, estamos na lua cheia em Câncer, que já é um signo que venera, né? O elemento água, a ancestralidade, todo esse aspecto matriarcal. Essas cartas conduziram a dinâmica da prática, né? No sentido da saudação à lua, trabalhamos Chandra Namaskar, respiração mais lenta, silenciosa, uma aula mais introspectiva e conectado com uma energia mais feminina, assim. Então, 2 cartas eram o direcionamento da aula toda. Então, podemos eleger tanto essa postura quanto outras, mas na postura é interessante que daí se trabalha já a energia da carta em si, né? Então, esse é um dos objetivos do método, né? Daqui a pouco, às vezes, a gente vivencia o arcano, vivencia a carta, e não apenas tenta, no plano mental, não digo decorar, mas assimilar tudo que ela pode significar. Porque eu gosto muito de um termo... Né? Isso, porque a gente está daí trazendo... Isso uma taróloga americana, na verdade já falecida, chamada Rachel Pollack, que ela tem bastante livros, é bem conceituada no mundo do tarô. Tem uma máxima dela que diz assim, seja você mesmo o arcano, né? Ou seja, para conectar com a energia, a simbologia e toda a significância da carta, ser aquela carta, né? E o método induz a isso, no sentido dos asanas,
das posturas, das respirações, da mentalização, que é importante, porque podemos pegar vários elementos da carta e trabalhar tanto um exercício, uma técnica chamada de dharana, que é concentração, quanto uma meditação em si, em algum dos elementos específicos da carta. Uhum. E ali, como está ali, eu vou ler, né? Não que eu Claro. saiba, né? Mas é a postura da criança, né? O recolhimento e a introspecção. É isso que, no momento que está fazendo a posição, né? Procurando, né? Trazer tudo isso, né? Esse recolhimento, né? E essa introspecção. Porque daí é que vai dando os insights, não é mesmo, Rafael? Isso, com certeza, com certeza. E dependendo da prática especificamente, né, a gente pode agregar a questão cromática, né? Na postura também já traga a visualização de uma cor azul celeste, uma cor branca, de mais passividade e recolhimento, que é característica da carta em si, né? Muitos consulentes, quando fazem leitura de tarô, porque o tarô também, pelo tipo de tarô, né, Lé, também traz como se diz, um efeito reflexiológico para quem está observando, olha, isso me lembra tal coisa. Várias pessoas vendo essa imagem associaram, por exemplo, a santas ou a própria Iemanjá, no sentido da disposição das cores, da espiritualidade, né? Aonde aquele orixá, né, né, referenciando a água, né, ou a mata, né? E daí vai buscando, né, aquelas referências, né? Vai buscando aquelas referências. Me diz uma coisa, Rafael, quanto tempo para cada posição, para cada asana? Na questão postural dos asanas em si, tem-se uma média de 5 ciclos de respiração, né? Mais ou menos de inspira e exala. Claro que numa aula, o instrutor, é importante a presença para essa condução, né? Sempre guiada, né? Mas realmente ela passa a fazer sentido dentro de um contexto de aula, sim, salvo os mudras e respiratórios, que aí o método ele proporciona uma técnica que pode ser utilizada, depois a gente até pode falar um pouco, em momentos até mesmo, poxa, eu estou aqui no escritório, antes de uma reunião, antes de uma audiência, já utilizei os mudras e a respiração e os gestos com as mãos, porque isso realmente independe de eu ter um espaço com um tapete e trazer a postura. Claro. É aquela postura ali naquela emergência, naquela necessidade da hora. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. E me diz uma coisa, aí nós temos já outra posição, né, que é o imperador, é a postura da prancha, estou lendo aqui. A firmeza e a sustentação. Fale mais um pouco. Perfeito, o imperador, que é o arcano 4, que a gente está nos arcanos maiores, das 22 cartas do tarô, que são energias macro, né, ou seja, energias arquetípicas que direcionam um sentido mais amplo. Então, a postura da prancha eu busquei associar justamente por trazer tanto a força quanto a firmeza e a sustentação, né, em sânscrito chama-se Chaturanga Dandasana, e estamos em 4 pilares, né, sustentados por 2 mãos e 2 pés. O imperador é o número 4, então a gente já traz essa correspondência numerológica, e aí já muda a análise cromática, né? Enquanto a sacerdotisa tinha uma passividade, né, do branco, do azul celeste, o imperador já tem uma força mais solar, né? Então é o vermelho e amarelo. Vermelho, amarelo, laranja, cores quentes. Cores também são associadas aos chakras, né? Então, a gente pode, nessa postura da prancha, também fazer um exercício de mentalização, que é o M do método, né? Mentalizando justamente o chakra umbilical do Mantra Ram, que é um triângulo invertido com cores quentes, né? Traz o elemento fogo. Então, na postura, a gente consegue, além de estar no aqui e agora da postura, trazer outros elementos também de sustentação, de conexão, né? E aí sim,
eu trago essa energia para a postura, sabendo que corresponde à carta do imperador. Quando saio depois num estudo, numa leitura de tarô, carta do imperador, já é quase que reflexológico, eu gosto dessa palavra, né? De já vir essa assimilação no sentido de, nossa, é sustentação, é força, e a sustentação ali, a força está toda na barriga também, né? Sim. Perfeito. E manter essas cores ali, naquela região do chakra, né? Perfeito. Perfeito. Tem uma derivação do método nessa própria postura, que eu gosto muito e pratico, né, praticamente todos os dias, de eleger, por exemplo, uma carta de manhã cedo ou 2 cartas para trabalhar. Posso eleger luz e sombra, ou conselho, desafio, né? E aí, nessa postura da prancha, né, se coloca embaixo da linha visual dos olhos, e aí eu estou sustentando na prancha e visualizando os elementos da carta. Então, aí sim, eu posso até passar um pouco, né, das 5 respirações, eu posso alternar, por exemplo, saíram as 2 cartas, sacerdotisa e imperador. A gente, nesses 2 slides, já podemos ter uma postura mais ativa, né, que é a do imperador, e um asana mais passivo, que é o recolhimento da sacerdotisa. E aí, sim, a criatividade também, ela tem as portas abertas, né? Podemos montar até uma sequência de 5 respirações no imperador, depois 5 recolhimentos à sacerdotisa, retorno para o imperador, repito isso 3, 4 vezes. Não estou fazendo uma aula de yoga completamente dita, mas estou trabalhando a assimilação das cartas de uma forma, conforme falamos antes, né, orgânica no corpo. E com certeza, se elegermos, por exemplo, 2 cartas e trabalharmos com elas na semana, não digo sim a garantia total, né? Mas a possibilidade de evolução nessa assimilação, ela se torna muito mais profícua e potente, né? Tem um tarólogo, ele é tarólogo, cineasta, ainda vivo, é o Alejandro Jodorowsky, e escritor, quadrinista. Ele é chileno, né? Vive na França, e um dos melhores livros sobre este tarô aqui, que é o Tarô de Marsella, sim, que foi escrito pelo Alejandro Jodorowsky e pela Mariane Costa, é O Caminho do Tarô. E ele fala justamente que para estudar a carta do tarô, mas aí eles falam só do Tarô de Marsella, a gente elege a carta, por exemplo, naquela semana, e vive com ela a semana toda. Ele até brinca, né, nos vídeos que ele faz, vou com ela para a mesa de jantar, levo ela para o banheiro, põe embaixo do travesseiro. Exatamente. Eu já ia te dizer, quando eu estudei tarô, fiz um curso há muitos anos atrás, também diziam isso, tira uma carta e bota embaixo do travesseiro, né? E anda com ela todo dia, na bolsa, aqui, ali, para te lembrar e fazer todas as mentalizações, né? Bacana. Não, e é interessante porque essa máxima, né, tu já ouviste de outros convidados, outros tarólogas, outras pessoas, até no curso que tu fizeste, o Alejandro comenta muito, tem muito a ver com o que nós falamos antes da outra taróloga, a Rachel Pollack, né, que seja você mesmo o arcano, né? Sim. Então, outros dizem que o arcano, o tarô, a carta em si tem que ser seu amigo durante algum tempo, né? E, claro, pode-se entender isso como algo mais espirituoso ou mais além, mas o método, justamente por ter essa abertura, ele traz também a possibilidade de trazer isso para o corpo, numa forma postural, numa forma de respiração. Por exemplo, na respiração que a gente trabalha no yoga, que é eminentemente nasal, né, a gente pode, aqui da cadeira, inspirar em 4 tempos, trazendo o número 4 do imperador. Eu inspiro, projeto o abdômen para fora, conto mentalmente até 4, retenho o ar em 4, exalo em 4, recolhendo o abdômen, sem ar em 4. Estou só trabalhando a energia do imperador dentro do número 4, da numerologia, e aí posso trazer na respiração outros elementos. A própria disposição das cores quentes, né? Inspiro, aí visualizo um sol.
né? Aí visualizo o sol vermelho, aí visualizo um objetivo dentro do sol, e claro, aí vai, né? Outras possibilidades de se aumentar a respiração 1-4-2-1 ou 1-4-2, ou na sacerdotisa inspirei e exalei de forma suave, e a carta está aqui em cima da mesa, está comigo e me acompanha nessa sistemática, né? Uhum. Então, para seguir o método, né, ou com você, que você vai tirar a carta, né, que vai sugerindo, a carta é tirada aleatoriamente, vão sendo reveladas as asanas, né, e as pessoas vão fazendo. Seria isso? A aula? Tá. A aula sim. A aula sim. Aí o aluno quer fazer em casa, ele tem que ter um tarô. Não seria mais recomendável, como se diz, porque um dos grandes questionamentos que nós tivemos, né, eu vou dizer o Rafa Cid, que é um parceiro aqui no lançamento desse método, porque, né, tem que colocar o método e quem vai utilizar, como vai ser utilizado, né? A pessoa não sei nada de tarô, né, e quero trabalhar o método. Necessariamente, claro, o tarô seria muito mais recomendável se ter, mas, por exemplo, no produto virtual, o que a gente fez, né, Leia? A gente colocou por ordem, né? Se explicando o que é o yoga, o que é o tarô, aí carta por carta, aí, por exemplo, estou na sacerdotisa, quero trabalhar momentos mais de reflexão. No produto virtual vão ter módulos específicos, né? Mudra da sacerdotisa, os respiratórios e os asanas. Então, acaba não necessariamente a pessoa tendo que ter aquele tarô, mas eu acredito que vai induzir a querer ter algum tarô, justamente porque o método possibilita essa abertura de consciência para que o trabalho particular de cada um, isso que é importante, vá além, né, daquilo que inicialmente a pessoa buscou ou se propôs. E o teu método tá online? Aonde que a gente encontra? Tem um Instagram específico ali, que é o @método RAM. Aquele que tu me mandou? Isso. Ah, tá. E ali no link da bio da plataforma, da conta do Instagram, aí já consta um direcionamento, por exemplo, para o produto, para o método em si, carta a carta, arcano a arcano, né? A gente está ainda colocando do arcano, tem lá até o arcano 7, do arcano 8 em diante, vai sendo colocado aos poucos, mas o próprio Instagram e alguns vídeos do YouTube já disponibilizam o material. Por exemplo, hoje fizemos a aula pela manhã, né? Já fizemos uma edição ali, colocamos à disposição das cartas, né? Lua, signo de Câncer, 3 de copas e alguns asanas correspondentes, né? Claro que a aula em si, ela traz uma possibilidade muito maior, né, Lé? Até a ideia é, nesse ano, se fazer alguma aula até coletiva pelo YouTube ou Instagram, justamente para se possibilitar ao público, né, uma noção mais prática e objetiva, né? Não se ficar apenas será que isso é interessante? Será que faz algum efeito ou não, né? Mas confiando plenamente aqui nas técnicas do yoga e nas possibilidades do tarô, da minha parte, muitos benefícios advêm. Perfeito. Deixa eu ver aqui outra posição. Bom, essa aqui já vimos. Agora com as mudras, né? O termo certo, a fonética certa seria mudras, né? Mudras. Agora com as mudras, que foi aquilo que tu falou, né? Antes de uma reunião complicadinha, você pode fazer uma mudra, né? E junto com uma carta do tarô, né? Isso. E aí, realmente, independe de ter o tarô, né? O mudra, por exemplo, ele até é colocado, quando eu faço leituras de tarô,
como conselho, de acordo com a carta, ou com as cartas que saem na casa de conselho, né? Aí, trazendo essas duas imagens, por exemplo, temos a Imperatriz e a Estrela. E um dos mudras elegidos foi o Padma Mudra, que é o mudra da flor de lótus, justamente que simboliza a exuberância, um vigor, uma vitalidade em conexão com a natureza. E este mudra é bem simples, né? Se unem as bases tanto das palmas quanto dos dedos mínimos e polegares, os demais dedos estendidos, e pode ser realizado até como junto a uma técnica de respiração ou de mentalização, até mesmo de uma meditação. Posso trazê-lo na linha do coração, posso até elevá-lo com os braços acima, mas se eu trago o mudra e, claro, a respiração daí um pouco mais além de 5 ciclos, né? Alguma energia correspondente ao conselho ou às cartas, aí sim, este mudra, o anterior, o da flor de lótus, seria um momento mais de enaltecimento ou de reconhecimento, reverenciando algo que foi conquistado, ou até mesmo projetando um propósito, um objetivo, uma realização, algo em conexão com a natureza, que foi o mudra da flor de lótus. Correspondente ali, foi eleito nesse slide, correspondente às energias da Imperatriz e da Estrela. Esse aqui, flor de lótus. Isso. Padma Mudra. Uhum. Até porque a flor de lótus, né, nasce do lodo, depois emerge, né, na exuberância da água, com a luz solar. É bem significativo da correspondência do tarô com a natureza, né? A carta da Estrela significa também, né, a busca dos anseios, desejos, sonhos, esperança. De repente, porque a técnica também é utilizada nas leituras, né? Se na leitura a pessoa, por exemplo, a consulente está com um mental muito sonhador, né? E não objetivando no plano material, este mudra pode trazer pode integrar um conselho como treinamento no sentido de conectar realmente com o propósito mais firme e objetivo para que essa projeção ainda no campo das ideias venha para o plano da matéria, né? Perfeito. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Catherine. Ela diz assim, ó: infelizmente, tem pessoas muito idosas que não conseguem fazer estas posições. Uhum. Seriam de grande ajuda. Como ajudar os idosos? A gente está vendo muito, né? Nada a ver, né, Rafael? Mas só para complementar. Tem aí no YouTube, a gente recebe muito pelas nossas redes, yoga na cadeira. Uhum. Mas eu acho que aquilo ali não tem nada a ver. É exercício puro, né? E bem rápido, né? Uhum. Então, que era uma maneira, né, de ajudar os idosos, né? Mas uma coisa mais lenta, né? O que tu acha? Não, é interessante, e a gente agradece aí a pergunta da Catherine, né? Porque justamente pelo fato do yoga ter várias técnicas, né, ele pode ser também adaptado de acordo, né? Tem um professor que fala isso, o André De Rose, né? Tempo, lugar e espaço, né? Então, se eu estou com crianças, a dinâmica é uma, se eu estou com deficientes físicos é outra, com idosos também é outra. E os mudras podem sim ser acessados e colocados à disposição, ainda que não se fale, né, em termos técnicos ou uma simbologia muito mais além, mas sim se trabalhe na questão gestual, energética, né? Segundo as linhas do Oriente, cada dedo corresponde a um elemento, né? Então, nessa questão energética também de flexibilização das mãos, aí a língua brasileira de sinais entra junto também, porque alguns mudras são também associativos e muito similares à sinalização gestual da palavra ou da energia correspondente na língua de sinais. E uma das técnicas também, até tu mencionaste antes ali na descrição
da minha biografia, o yoga do riso é fantástico, né? Para se trabalhar em casas geriátricas, lar de idosos, especificamente a pergunta, né? Porque aí trazemos dinâmicas e aí agregamos, né? Por exemplo, no riso, na risoterapia, o gestual, o postural, aí a gente pode ter a cadeira também, né? Mas eu entendo como uma derivação, né? Não necessariamente, vamos fazer só, será uma aula de yoga, não. Será uma prática, né? Integrando alguns elementos, algumas técnicas, e dependendo da abertura, se pode se eleger até algumas cartas e baralhos de tarô, porque nós temos tantos hoje em dia que realmente possibilita. Tem algumas cartas que, por exemplo, eu trabalho nas aulas das crianças. Dependendo do baralho, essa, por exemplo, do Ney Naif, a carta do sol, são duas crianças, tem um sol, tem um muro, elas pisam num piso verde, e já levei para aulas justamente para trabalhar o que a gente chama de sinestesia, né? O que significa essa carta, que sabor teria esse sol, né? É o sabor de praia, né? A sinestesia mistura os sentidos. Trabalhando as cores, né? Que cor tem o sol? Né? A gente já trabalhou com as crianças, tem um sinal de amarelo. É frio ou quente? É quente. Que elemento? O fogo. Então, é uma possibilidade também, no caso da pergunta da Catherine, de se levar para idosos, aí sim, de acordo com a carta, né, para que não se adentre numa esfera de uma, não digo violação, né, que se passem barreiras, assim, né, que se respeite todo o ambiente, e com técnicas que aí sim o profissional tem que ser criativo, né, no sentido de trabalhar tanto a respiração quanto os mudras, ainda que adaptados, o yoga do riso, que é fantástico, né? Eu tenho um amigo que é lá de Curitiba, o Paulo Bardal, e ele é um dos embaixadores do yoga do riso no Brasil, e ele trabalha na indústria da mecânica, e ele leva no Senai, no Sebrae, nas empresas, né, de automação industrial, o yoga do riso é fantástico, né? Porque pela liberação, né, de serotonina, endorfina, dos hormônios do prazer e do bem-estar, que o yoga, uma prática de yoga completa, propicia também. Aí sim, aí o objetivo final, o yoga é apenas uma nomenclatura, né? Mas a prática em si visaria a essa finalização de sensação de bem-estar, né? Poderíamos dizer assim. Mas realmente é plenamente adaptável. E, claro, como a Catherine bem colocou, não se colocariam posturas assim executáveis no tapete, né? Mas sim adaptadas na cadeira. A cadeira, eu vejo, já fizemos aula em cadeira, tem um livro bem interessante que é de um instrutor de yoga de São Paulo, acho que é o Sandro Bosco, que o livro é só de posturas de yoga em cadeira. Então, isso cabe a um instrutor de yoga daqui a pouco trabalhando em uma casa geriátrica, em um lar de idosos, em um asilo, trazer essa criatividade para formatar uma prática inclusiva e adaptável. Sim. E se tem as cartas também, olha, acho fantástico, assim, acho fantástico. Eu tenho uma amiga de Esteio que trabalha com idosos, instrutora de yoga, né? Trabalhou também junto à prefeitura, também com um sistema prisional, então são inúmeras possibilidades, né, Leia? Foi bem interessante a pergunta. É bacana isso. Sem dúvida, né? Cada vez aparecendo mais coisas, né? E mesclando, né? Essas duas artes, né? O tarô e a yoga, que tu já vem fazendo isso já há bastante tempo, né, Rafael? Sim. Aqui nós temos, né? O que esse mudra representa? Força? Sim, perfeito. Vaikara Mudra, né? Cruzamos os dois braços em frente ao peito. Cartas ali, Imperador novamente, né? Energia de contenção. E a carta força, claro. E a carta da força. Só que é interessante porque a força, né, ela tem a representação justamente da necessidade de se equilibrar a razão, a emoção, a força, né? Tanto que temos ali uma donzela acariciando ou, né, domando um leão. Ela é bem subjetiva, né? Mas
e justamente este mudra significa tanto a necessidade daqui a pouco de se conter algo, quanto de se buscar uma fortaleza para um momento que possa ser tenso, né, Lé? Então, o fechar as mãos, né, como se tem esse punho, só uma mão fechada é um outro mudra que chama-se Mushti Mudra, que também, né, pode ser associado a essas duas cartas. Já presenciei relatos até de um policial militar em técnicas de, vem um cachorro na rua, o que eu faço, né? Fecha a mão, ele comentou, né? Claro, né, dentro das possibilidades, porque o olfato do cachorro, muito sensível, captaria, né, a percepção do medo pelo suor das palmas. Então, é algo, talvez, ancestral, né, que a gente não saiba, adentrando na questão ali xamânica, né, às vezes mesmo epigenética, né, ou seja, mesmo não sabendo nada de tarô, não sabendo nada de mudra, esse sinal demonstra que algo é contido, né, ou então que se tem uma força ou uma briga. Na Libras, Língua Brasileira de Sinais, né, eu faço esse movimento com a mesma configuração de mão, denominando força, denominando poder. Então é uma representação gestual que em outras línguas de sinais, porque cada país acaba tendo a sua língua, né? A brasileira é diferente da americana, da espanhola. Sim, sim. Mas não deveria ser, né? Porque se vai viajar, não dá para se comunicar direito. Não era, né? Na verdade, alguns sinais são quase que universais, assim, né? Tá. Muitos são condensações das letras da palavra, né? Por exemplo, esse sinal aqui, né? Esse aqui, no caso, é mundialmente conhecido como, né, eu te amo, porque pelo I love you dos americanos, que é a ASL, American Sign Language, né? Que é a letra I, Y de I e o U, né, das primeiras letras das palavras I love you. Mas esse sinal não tem o seu par aqui na língua brasileira de sinais, né? Então, mas acabam sendo internacionalmente reconhecidos. E no próprio Brasil, a língua brasileira de sinais tem diferenciações pelas regiões também, assim como a nossa gíria, nosso sotaque, né? Um sinal em São Paulo é um pouquinho diferente aqui do Sul, né? A própria cor verde do Sul é assim, talvez muito vinculado ao chimarrão, né? A Sim. erva. E lá mais por cento do país é o verde, né? Que acaba sendo colocado. Mas são derivações, né, Leia? E aí sim, a língua de sinais também é uma ótima, excelente ferramenta para se trabalhar, né? Com deficientes físicos, cognitivos, com idosos, no sentido de trazer essa imagética com as mãos, né? O tarot traz a imagética nas cartas, né? A língua brasileira de sinais traz a imagética com as mãos e com as expressões, né? Não posso fazer o sinal de eu te amo e fazer uma cara de... tem que trazer um semblante realmente que corresponda ao sinal que está sendo colocado ali na conversa, né? Ou expressar, ou falar, né? Baixinho, né? Não? Sim, com certeza. Demonstrar, né? Eu vejo muitas pessoas, né, falam dos sinais e vão expressando, né, baixinho, né? Sim. Talvez para se conectar, talvez facilita a conexão de eu me expressar com as mãos. Né? Rafael, agora nós vamos, né, fazer uma pergunta, mas eu estou me expressando. Verbalizando. Será que é para... fica mais fácil? Você que sabe falar. Alguns deficientes auditivos ou surdos são oralizados, então a gente até conversando, eles conseguem, né, dependendo da velocidade, lerem os lábios. Eu, por exemplo, esses tempos aqui, até no coworking, tem um rapaz que ele vende doces e ele é surdo. Então, umas semanas atrás ele chegou e eu quis conversar com ele, sinalizar com ele, né? E ele já ia escrever, daí eu, não, pera,
espera, né? Porque eu quero aprender mais, né? Então, ele pausou, né? Eu perguntei, né? Qual o nome, qual o sinal, né? E claro, daí para mim, eu sinalizando e oralizando, o treinamento fica mais gruda mais, né? A assimilação, como se diz. Exatamente. E conversamos durante algum tempo, assim, né? Que bom, que bom. Eu pensei que você está aprendendo, então. Eu pensei que que na verdade, assim, conforme eu coloquei ali na descrição, conhecimento em Libras, porque a fluência em Libras realmente daí é o tradutor e intérprete que tem, né? E, claro, sinais em Libras, por exemplo, correspondente às cartas, ao yoga, às posturas dos animais, todos esses já são de conhecimento, né? Mas a conversação é muito diferente, porque assim como a gente está falando, que nossa, quantas palavras nós falamos em quase uma hora de live, né? A sinalização entre dois surdos ou deficientes auditivos, ela é muito rápida, né? É muito rápida. Então, claro, o entendimento às vezes já está bem melhor, mas o aprendizado é frequente, né? Frequente. Na Associação Vida Nova, né, que é a escola especializada em Libras, claro, quando se está lá mais frequentemente, se tem esse contato com o universo e com a rapidez, né, e a velocidade de assimilação, né? Sim. Então, sim. É muito rico. Eu vejo como, nossa, um aprendizado que traz não só o conhecimento, mas também trabalho gestual, trabalho comportamental, a inclusão propriamente dita, né? Sim, e pode ser útil, né? De prestar algum serviço depois, né? Voluntariado, né? Em relação a esses sinais, né? A essa linguagem. Inclusive a Libras nós colocamos na beira da praia, né? Tu falaste antes da associação, né? Sim. Podemos falar. Claro. Justamente no aquecimento, antes de entrar na água, com algumas posturas de yoga com sinais em Libras, né? E a postura do cachorro, o sinal do cachorro, postura do gato, sinal do gato, leão. E foi interessante, porque esse ano fizemos 2 oficinas, né? Nos 2 finais de semana. E algumas crianças estavam nas 2, e na segunda oficina, muitas já lembraram, né, do sinal e da postura da semana anterior. Então, justamente por vivenciar, né, não ficou só apenas na sinalização, vamos para a postura, vamos vivenciar, e aí a técnica de assimilação é fantástica. Assim. E essa oficina de bodyboarding, lá em Mariluz, é para criança ou tem para adulto também? Tem para adulto também. Na verdade, dos 5 aos 90 e poucos anos, assim, né? Nós temos as pranchas por tamanhos, né? E a oficina é totalmente gratuita e voluntária para propiciar, né, o esporte e se colocar também uma consciência ambiental, né, de se recolher o lixo no local adequado, técnicas de segurança, né, sempre orientando para que se entre perto de uma guarita de guarda-vidas, com um adulto acompanhando, usando um material de segurança. E é para toda a família. Esse final de semana, a aluna mais nova tinha 5 e a avó dela tinha 66. Então, toda a família oportunizando esse ingresso no mar, né, de uma forma lúdica e sem pressão, né, Leia? Então, e é muito bacana, assim, né? Porque o intuito é esse, né? Propiciar o contato com a natureza, com o esporte, dentro de uma coletividade e interação. Afinal, tem sorteio de brindes e toda uma disposição em prol do meio ambiente. A Luciane aqui, né, dando os parabéns, né? Que esse movimento de vocês é muito lindo aí em Mariluz, porque obrigado. A família do Rafael, já há 30 anos atrás, que iniciou com essa associação, que hoje é uma associação de bodyboarding, né, de Mariluz. A BBM é uma entidade que promove o esporte e a saúde integral na praia de Mariluz, com oficinas para crianças e família,
aliando ainda práticas de yoga, libras e capoeira. E que horário vocês estão lá? Basta as pessoas chegarem, sempre tem alguma coisa, sempre tem alguém, algum voluntário lá esperando pela assistência, né? Pelas pessoas. Sim. Como é que funciona? Na verdade, a associação, a gente chama de oficina, né, de bodyboard, ocorre no verão, geralmente nos finais de semana, ou sábado ou domingo, né? E a gente tem um Instagram próprio, que é o @bbm Mariluz, que aí na quinta ou sexta-feira a gente divulga a data da oficina, porque estamos sempre monitorando, Leia, a questão do tempo, né? Sim. Condições do mar, daqui a pouco entra uma ressaca e fica realmente até perigoso, né? Sim. Mas, graças a Deus, os 2 finais de semana anteriores, o tempo e o mar, né, estavam em condições bem adequadas, né? A gente teve dois eventos assim, um foi no domingo, outro no sábado, mas realmente é aberto para toda a família. Claro, pela questão da distância, ele se limita aos 2 meses aqui de janeiro e fevereiro, né? Até para questão de temperatura de água e tudo mais. E a associação fica próxima à praia? Na verdade, a associação ela é um ente, né, jurídico, mas ela acaba não tendo uma sede específica, né? Hoje a gente tem, né, os contatos virtuais, assim, particularmente eu e 2 amigos, o Jason e o Leandro, que acabamos coordenando essas atividades, né? E aí o contato pode ser direto comigo também, assim, né? Que a gente dá todas as informações e recebemos bastante doação de marcas de bodyboarding, de entidades. Por isso que a gente faz também o sorteio, né? Porque a ideia é essa, né? É trazer a questão do esporte de uma forma lúdica, saudável. Esse final de semana sorteamos uma prancha, né? Uma das alunas acabou ganhando e escolhendo a prancha que ela queria, né? E esse é o objetivo, né? Trazer essa alegria. A gente até fala assim, família Mariluz, assim, como se fosse... E eu vejo também a beira da praia como um espaço bem democrático, né, Leia? Então, tá todo mundo ali de pé no chão. Vocês sempre ficam naquele local que as pessoas já se identificam, né? Vocês levam uma faixa, né? Estou vendo aqui, vocês levam uma faixa, né? Falando ali que é ali a concentração, e as pessoas vão chegando, né? Isso, né? Especialmente então, é na Guarita 121 em Mariluz, né? A gente já tem até a guarita certa, porque os guarda-vidas ali, dependendo da disponibilidade, já palestraram, né? Já colocaram a questão da segurança como elemento a ser observado, né? Se não pelas crianças, pelos pais. Então, bem... Eu acabei tirando uma carta antes aqui para a nossa conversa, bem a carta da estrela, assim, no sentido de sonhar no sentido mais natural possível, né? Sim. Então, eu vejo a beira da praia como esse espaço de conexão, abertura e possibilidades. Maravilha. Maravilha. Então, como vocês podem ver, o nosso convidado, né, ele faz várias coisas. Muitas coisas, né? E atua, né, com esse... ele já tem um programa humanitário, mas com essa associação em Mariluz, é mais do que um voluntariado, né, humanitário, é uma alegria, né, traz prazer, traz a criatividade, né? Então, eu acho assim, muito bacana. Desde a primeira vez que você veio aqui, a gente pôde ver, né, o quanto você se envolve, né? E o quanto você gosta e o quanto você sempre leva para esse lado, né, do voluntariado e do humanitário, né, do humanismo, né? E você agrega, né? É a língua de sinais, é o tarô, é yoga, é o mar, né? É a prancha, né? Então tudo vai vai mesclando, Exatamente, vai mesclando e o desenrolar, né? Então, ali o treino, né? Você treina como a gente sempre vê em aulas de surf, assim, vamos dizer, né? Você treina a criançada na areia, né?
como vai levar a prancha, e daí que você surge com as posições de yoga e com a carta do tarô? Na verdade, antes de pegar a prancha, a gente trabalha as posturas de yoga, né, já agregando aos sinais ali de Libras, né? Aí depois se passa para alguns ensinamentos em cima da prancha, né? Como remar, como bater o pé, como posicionar a cabeça, né? No sentido... E dependendo da idade e do perfil do aluno, da criança, aí como temos vários instrutores, né? O instrutor vai com algum grupo ou especificamente com a pessoa em si, com a criança em si, para direcionar. Esse fim de semana até eu fiquei com um aluno que eu vi que ele estava bem receoso, né? Ele estava, acho que 6 anos, o Bernardo. Mas aí no final, depois com o nosso auxílio ali, ele não queria sair mais da água, né? Então, a gente tem sempre que dar um tempo médio para não cansar tanto, né? E depois retornar para a areia. Temos um lema, né, criado por um amigo meu, pelo Jário Lumertz, que está lá em Garopaba, que trabalha um projeto de prancha ecológica, que é um por todos, todos por um mundo melhor. Então esse é um lema que eu levo tanto no tarô, no yoga, no bodyboard, no direito, né, na vida em si. Não importa o que faça, que a gente tente sempre objetivar o nosso mundo e o coletivo, um mundo melhor. Maravilha, maravilha. Ainda tem mais o que falar para a gente conversar. Está aqui na nossa telinha o Instagram, ABBM Mariluz. Então, entre lá, faça siga, é uma página no Instagram. No Instagram também, o Instagram do Rafael, né? Rafael Maciel Yoga, e depois o método.ram, RAM. É o método. Daí lá vocês vão ficar sabendo, entrem lá, sigam, para vocês ficarem sabendo exatamente como funciona. E aqui, Rafael Maciel Yoga, é um canal no YouTube. Lá tem as aulas dele, tem vídeos, façam lá, sigam o canal lá do Rafael, lá no YouTube. Mas eu quero aqui que você fale, deixei por último, né? São aquelas posições mais difíceis e a carta do tarô mais difícil, que a gente se apavora. O enforcado. O pendurado. Perfeito. E aqui a gente está observando duas posturas, 2 asanas que a gente chama de inversões. A inversão sobre os ombros e sobre a cabeça, né? Que justamente colocam as pernas para cima e a cabeça mais voltada para baixo. Claro, essa que se posiciona sobre a cabeça tem uma dificuldade maior, né? Então é recomendável sempre ser executada com a supervisão de um instrutor ou de um profissional da área de yoga. E a carta número 12 do tarô, ela teve é comumente conhecida como um enforcado, mas o correto é o pendurado, né? Porque ele está pendurado pelo pé, né? E até em francês é le pendu, que é o pendurado. E é interessante porque essa carta significa ele está com a cabeça para baixo, está com as mãos para trás, fazendo um 4 ao inverso, ou seja, o imperador dele está de cabeça para baixo, né? Sim. E ela traduz muito uma zona de conforto, às vezes não está bom, não está ruim, não vou me mexer, não vou sair desse lugar, mas que necessita um sacrifício pessoal para que a mudança ocorra, né? O que é o sacrifício pessoal? Às vezes não no sentido pejorativo, né? O Newton Schultz, que até foi um dos tarólogos que eu fiz a formação, menciona, um sacro ofício, né? O sacrifício daqui a pouco, eu quero estudar o tarô, eu vou entrar num curso, vou ler, vou me dispor do meu tempo, vou deixar de fazer outras coisas, né? Sim. Essa é uma das mensagens do pendurado. E nas inversões que a gente coloca ali nos 2 asanas, Sirsasana e Sarvangasana, é no sentido justamente de fisiologicamente trazer o sangue dos pés para a cabeça. Claro que é uma das posturas feitas já para o final, visando o relaxamento, e desconstruindo, tendo uma visão diferenciada, né, do mundo que nos rodeia, né? Acho que até um dos vídeos do projeto a gente fez, eu entrando na inversão sobre a cabeça e olhando a carta do pendurado, né? Mas realmente essas asanas são mais difíceis, né?
Sim. Aqui na sua escrita você fala, né? O sacrifício para a reversão de valores e ponto de vistas, né? Que é a posição invertida, né? Tanto da asana quanto do enforcado, né? Tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. Também vem aí aquela situação, muitas vezes a pessoa, enforcada é uma carta ruim, mas dependendo da maneira que vai olhar, né? Bem como você falou, é o ponto de vista. É o ponto de vista. É uma coisa que não conquistou, não conseguiu, mas olha de outra maneira, era por aí mesmo que tinha que ser, né? Não, e interessante, Lé, porque eu sempre penso, eu sempre digo, né? Tarô não existe carta boa ou ruim, sim a casa que ela cai numa consulta, o modo como tu interpreta, como tu bem falaste, né? E é interessante porque nas leituras, às vezes nós elegemos um método de leitura que tem uma casa final que é o conselho, por exemplo, né? E dependendo, sai o pendurado no conselho, né? Normalmente o consulente pergunta, nossa, que conselho vai ter? É justamente não fazer nada, sabe? Fica parado. Pendurar, a gente chama assim de uma suspensão, sabe? É como se entra em suspensão. Eu quero tocar tal coisa. Não, no momento agora, sei lá, final de ano novo. Fica quieto. Recolhe-se, né? Fica mais quieto, medita, reflete, lê, e depois, num outro momento, tenta desvirar esse pendurado, sabe? Então, aí, claro, daí vai para uma ele chama de tarologia, né? E taromancia, que é a arte de ler as cartas, mais além. Mas, realmente, às vezes, o que a situação exige é eu não fazer nada, né? Mas em outras, manter firmeza, né? Como imperador. E, é claro, daí a riqueza do tarô que se manifesta de uma forma exponencial, assim, né? Só vejo degraus, assim, evoluções nesse mundo das cartas. Acho fantástico, assim. Sim, sim. Muito bacana mesmo. Qual é a maneira que você joga? Quando eu aprendi, era com um astrólogo, ele fazia a roda, as 12 casas. Como é que você criou também uma maneira específica para você? Na verdade, vários métodos já joguei, né, estou, como se diz assim, apto a jogar, né, a mandala astrológica que tu falaste, né, das 12 casas, mais uma carta no meio. Tem um método bem interessante que chama-se Peladan, né, que foi criado por um abade, Joseph Peladan, que é mais objetivo, né? Ele tem perguntas, tem casas que dizem assim, vai, não vai, tem, não tem, futuro, caminho. Tem um método que é a Cruz Celta, que tem também várias escolas de leitura, que também trabalha muito a psique, o subjetivo. E tem métodos, assim, a linha do tempo, passado, presente e futuro, né? Então, claro, tem muitos métodos, né, que podem ser direcionados, às vezes, a leitura é para o plano emocional, né, se tem um método específico para isso, para o plano material. Eu tenho um método que acabei criando, não digo assim, formatando, que chama-se as 4 direções, né, vinculado até à roda do xamanismo, né, que eu posso tanto eleger, né, leste, oeste, norte, sul, e colocar elementos ricos ali, né, leste a visão, sul frio, né, lá em cima o norte o búfalo e tal, né, o oeste um pouco mais do fogo, ou como colocar também das 4 direções o tema em si, desafios à esquerda, energias favoráveis à direita, conselho abaixo, né? E aí eu gosto de jogar sempre arcano maior com arcano menor em cada casa, né? Então cada casa com 2 cartas. Você não joga só com as 21 cartas, você joga com todos. Eu gosto de jogar com todos porque trazem daí mais... por exemplo, uma das cartas até que eu associei da associação de bode-bode, né, que foi o 6 de copas, até eu fiz uma postagem específica, que é o confortar a criança interior, né, a ancestralidade, as nossas memórias, né. Esse é um arcano menor, né, 6 de copas. Então, eu jogo com o maior e com o menor, porque o maior dá energia macro e o menor dá energia micro, que faz a moldura, assim, do arcano maior. Porque às vezes sai uma carta, nossa, saiu o pendurado. Mas saiu o pendurado e o 6 de copas, nossa, aí o pendurado dele está no plano das emoções, né? Está nos sentimentos, talvez uma mágoa, um resquício, nossa, aquela relação foi tão boa, e
não vou encontrar outra, sabe? Isso que é bem interessante. O ano passado, tem que fazer aqui a referência a uma das mestras que eu mencionei ali, a Márcia Seabra, do Tarot, porque fiz um curso onde ela conduziu o estudo do Tarot de Thoth, né, de Aleister Crowley, que aí sim também trouxe uma abertura bem ampla no sentido da simbologia rica em cada carta, né, porque o autor Aleister Crowley transitou também pelo yoga, pelo Egito, colocou animais, símbolos, e, nossa, uma carta do Tarot de Thoth na aula de yoga dá uma aula inteira, né? Maravilha. Você pode jogar para nós em relação a movimentos, as mudanças climáticas, o Brasil 2025, o que nos espera, enfim, a sua vontade aí. O que você poderia jogar, o que você poderia comentar conosco? Uma leitura. A gente pode fazer, então, escolher aqui uma carta, um arcano maior, um menor, né? E justamente dentro desse tema, isso também é bem importante, né, Leia? Quando se faz uma leitura, que se escolha um tema, né? Se não tem tema, é interessante ler a roda zodiacal, porque daí cada casa vai trazer um aspecto da vida, né? O tema é Brasil 2025. Uhum. Então vamos fazer assim, vamos colocar numa casa, vamos fazer 2 casas aqui, desafios bem simples, desafios, luz e sombra, como se pudesse, né? Ok. Então vamos escolher sombra à esquerda, luz à direita. E aí tem cartas que são, a gente chama, né, de sincrônicas ou antagônicas, né? Então, Desafios do Brasil, essa é uma das cartas que falasse antes temida, né? Essa aqui é bem temida, que é a carta da Torre, né? Que é um raio que vem, uma influência externa que vem e derruba realmente, né, as 2 figuras que saltam da torre. E ele vem acompanhado aqui pelos 5 de ouros, que também é uma carta bem densa dentro do naipe de ouros, que é do elemento terra orgânico, que são dificuldades. As 2 figuras estão ali, um de muletas, o outro encapuzado, parece que estão fora da igreja, cai uma neve, então o tempo a intempérie do tempo é bem forte e talvez prejudicial. E no conselho temos o mundo e os 6 de espadas. O mundo é a carta mais luminosa do tarô, ou seja, é a completude, a realização, é o fim de um ciclo, o início de outro. E, todavia, o 6 de espadas necessita que temos que navegar até outra margem do rio. É bem simbólica essa carta, né? Até porque o barqueiro aqui está conduzindo 2 figuras que nenhuma figura olha em direção à frente e parece ainda sustentar um peso, uma densidade no plano mental, né, o naipe de espadas, que ainda não se resolveu. Então, não teria como ser diferente, né? Adversidades, a torre e 5 de ouros, ou seja, vamos ter que estar preparados para esse salto quântico, talvez de situações naturais que estejam, ainda que previsíveis, fora do nosso controle, calor, chuva, talvez até inundações novamente. E como conselho, né, sempre procurar ter uma visão mais perceptiva e detalhada para conseguir transitar nesse mundo que se apresenta, ainda que essa realização, né, necessite sempre um nascer e renascer. Essa aqui foi a junção, né? Aqui. Mas tá certíssimo, né? Porque é o que nos espera mesmo, né? Com as coisas que estão acontecendo e com as coisas que a gente está vendo, não poderia ser diferente, né? Mas a gente não pode perder a esperança, né, Rafael? Sim.
manter, né, o sol, né, a carta do sol, a carta até da lua, porque as emoções não é para ficar deprimido, né, mas as emoções nos deixarem fortalecidas, né, não nos deixarem cair. A gente até pode trazer, Leia, desculpe, nessa assimilação do conselho, que no plano mental a gente busque a visão além, né, do alcance, né, navegar as outras margens do rio ainda possível no nosso plano individual e depois coletivo, justamente para que a gente consiga ter uma realização dentro das adversidades que são naturais, né? É isso, né? Exatamente. E assim, então, meu querido, né, a gente se despede, né, são 16 horas e 18 minutos, se você, naturalmente, ainda temos uns minutinhos, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Mas o que eu queria perguntar, eu já perguntei. Não, perfeito, perfeito. Você pode, né, alguma coisa que eu não divulguei, né, você faz tanto no seu Instagram, quanto no Instagram do Método, e quanto no seu canal, você ali divulga todos os cursos e todos os workshops que você faz, não é mesmo? Sim, tudo é bem transparente ali, né, Léa? E a proposta é essa, né? Temos aqui, por exemplo, eu sou de São Leopoldo, né? Essas aulas para adultos aqui são no espaço de São Leopoldo. O que é interessante, isso a gente está sempre bem aberto, e essa possibilidade, tanto do tarô quanto do yoga, de conversar com várias frentes, né? Por exemplo, da astrologia, que nem falamos antes, da aromaterapia. O tarô conversa muito bem, aí não é a minha área, né? Só colocando essas possibilidades, por exemplo, com a constelação familiar, né? Com outras práticas terapêuticas, toques de tambor eu conduzo também com as cartas do tarô. Então são amplas possibilidades e sempre nessa abertura, né? Então aqui a dinâmica, o método ele está aberto, né? Em espaços virtuais e presenciais. Também, né? Hein, Rafael? Sim. Pode ser online também. Com certeza. Aqui, né? É isso aí. Então está aqui divulgado, né? Todas as várias, as N coisas, né? As N's que o Rafael conhece e que faz, né? Yoga, tarô, a língua Libras, na praia, né? Boarding, né? Uma coisa assim. Bodyboarding. Eu nunca sei. Eu só sei dizer do surf, que é o meu filho, mas essa pequenininha, essa quadradinha, até eles tinham quando eram menores. É isso aí, tá? E não esqueçamos do direito também, né, Léa? Assim, no sentido... Ele é advogado. Não, mas o interessante até em relação não só ao direito, mas ao mundo, por exemplo, corporativo ou empresarial, né? Alguns mudras são interessantes, desde que bem executados, justamente para trazer esse centramento, essa assimilação. E quem estuda, por exemplo, esse mundo gestual, em várias palestras, eles estão executando os mudras, claro que não vão falar que estão fazendo, né? Sim. E eu tive uma experiência particular o ano passado, antes de uma audiência em Porto Alegre. E utilizei um mudra que foi bem interessante. Eu não gosto de falar ganhar ou perder, né, Léa? Mas que me trouxe uma firmeza antes de entrar na audiência, de acordo com o evento do tempo, né? Estava chegando quase perto do meio-dia, era uma audiência até sobre acidente de trabalho. A minha audiência era a última da pauta, né? E havia sido indeferido já um requerimento nosso, e a audiência anterior envolvia um banco. Eu conversei com o advogado do banco, porque eu conhecia ele, e ele comentou: doutora, nossa vai demorar, tem 3 testemunhas de cada lado e tal. Aí me deu uma percepção, chegando quase ao meio-dia, à tarde, né, teria outra pauta de audiências. Aquele requerimento que foi indeferido, eu vou insistir para que ele seja acolhido, né? Porque com certeza a juíza, no caso, vai estar com o tempo muito curto para resolver. E aí um mudra que foi bem interessante, unindo as palmas, chama-se Kali Mudra.
Kali é a deusa hindu da morte, da destruição, mas o mudra, se realizado mais ou menos no chakra laríngeo, ele induz a uma firmeza justamente, né, do poder da voz, da eloquência, da fala. Aí eu rapidinho fui para o banheiro, né, para não ter essa exposição ali física, né, e mentalizei, né, que este mudra pudesse me conduzir a minha fala, a minha oratória, o meu poder de convencimento, para que boas palavras, né, sempre pensando nessa questão eu sempre vejo a audiência como um bom combate, né, são partícipes ali, não necessariamente um inimigo, né. Então, para que conduzisse esse poder da fala no sentido de buscar uma solução mais harmônica. E acabou sendo acolhido o requerimento, a audiência adiada, né, a perícia que nós sustentávamos efetivamente foi marcada, também jogando com essa percepção do todo, né, de se conversar, saber que teria uma audiência muito densa antes, né, que todas as partes estariam cansadas, né, e trazer essa firmeza para aquele momento, né. Então foi um mudra com alguma significância, né, que trouxe realmente um resultado objetivo, né. Então é algo que eu realmente consegui espelhar, até além do método, né, porque o mudra ele existe por si só, né, mas justamente espelhar este mudra também, unindo todas as pontas dos dedos. Em inglês se diz que o termo em inglês é sharpen the brain, ele alinha os dois hemisférios do cérebro. E na Índia, claro, não tem estudos a respeito, né? Mas já li que ele é utilizado pelos médicos para condução de autismo. Agora, eu não sei qual a significância científica, né? Mas ele pressionando as pontas e trazendo um alinhamento aqui para os cotovelos, chama-se Hakini Mudra, que ele teria esse poder, esse potencial de alinhar os hemisférios direito e esquerdo, trazer mais foco, concentração, né? E vamos supor que a pessoa não acredite em nada disso, ao menos está trabalhando os tendões aqui dos dedos das mãos, né? Vou fazer esse para me trazer bastante equilíbrio. Sim, antes de um programa, antes de uma reunião, de uma leitura. Isso, né? Então, tirar o cansaço, trazer não sair, né? Porque às vezes a gente dá uma viajada, né, Rafael? Sim. Todo mundo dá uma viajada. Claro. Tem que trazer a concentração, voltar para o ponto. Isso aí. Perfeito. A idade já me pede que eu faça bastante esse mudra. Não, mas é interessante, porque a gente está ativando pelo menos ali a nossa parte do corpo, que são os punhos, as mãos, né? Isso aí, meu querido. Muito, muito obrigada. Né? Agora sim, 16 horas e 26 minutos. Foi um prazer você aqui novamente. Né? Eu que agradeço. Um bom final de tarde, um bom resto de semana para você. Sucesso nas suas aulas, no seu trabalho profissional como advogado. Bastante mudras e bastante audiências positivas. Tá? Isso aí. Perfeito. Obrigado. Um abração. Tchau. Igualmente, né? Um bom ano para nós. Até mais. Um bom ano para nós. Tchau. Isso aí. Viu? Que maravilha. Tá aí. Fazia tempo que o Rafael não vinha aqui. Trouxe um monte de novidade para mim, para vocês. Muito obrigada pela audiência. Vocês podem assistir ficar gravado, né? Assistir depois, tá? Muito obrigada pelas pessoas que estiveram aqui comigo no YouTube, as pessoas que estiveram pelo site, pela rádio. Muito, muito obrigada. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau para todos. Tchau, tchau.